Bom dia, eu sou Haroldo Serralvo Cereza, editor da Alameda, e estou apresentando hoje o programa Saco de Gatos, porque a apresentadora normal, a Joana Molentrione, vai ser a entrevistada do dia. Então, antes da gente começar, eu vou tocar a vinheta aqui e já já a gente vai falar com a Joana e com o Maurício Ayer, que organizaram juntos este livro Cachaça, História e Literatura. Tá certo? Já já a gente começa. Bom dia, Joana, Maurício, e prazer estar aqui com vocês. Eu cliquei na transmissão ao vivo, então nós estamos ao vivo no YouTube. Não está sendo gravado esse programa, não. Tá certo? Vou colocar vocês na tela. Tudo bom, Joana? A Joana é historiadora e editora da Alameda, doutora pela USP em História Econômica e estudiosa da cachaça. É isso, Joana? Bom dia, Haroldo. Bom dia, Maurício. É isso mesmo. Excepcionalmente, hoje eu saí do papel de anfitriã do programa para virar entrevistada do Haroldo. Então, é um programa todo diferente. A gente está gravando ou não? Não, está ao vivo no YouTube. E vou chamar o Maurício. Entra. Oi, Maurício, tudo bem? Oi, Haroldo, tudo bem? Tudo bom, Joana? Tudo bem. O Maurício é tradutor, editor, doutor em literatura francesa e cachaceiro, é isso, Maurício? Exatamente. Escuta, eu vou começar por você, Maurício, que é o último. Vocês são uma história e literatura, mas começa com a cachaça. Onde que se juntou isso e como é que surgiu esse livro? Bom, esse livro, eu acho que ele vem de um encontro, né, que acontece com a Joana, que aconteceu aí durante a pandemia e que, na verdade, é um encontro de caminhos paralelos, vamos dizer assim, né? Eu estava já há alguns anos pesquisando a cachaça e literatura e fatalmente passando por questões relacionadas com a história o tempo todo. E aí, acho que foi 2020, Joana, que você deu aquele curso. Acho que foi isso, não foi 21, não. Agora, no meio da pandemia. A memória da pandemia, ela embaralhou a precisão das datas, né? Mas foi durante a pandemia. Aí a Joana lançou um curso, né, que ela deu como lá no Engenho dos Erasmos, né, que é uma instituição da USP. E aí eu acompanhei, fui lá assistir o curso, né, a Joana usava algumas coisas que eu tinha escrito no próprio curso, e aí a gente ali começou a abrir um diálogo, né? Que acabou, a gente achou que então valia a pena convocar as pessoas que estavam interessadas em literatura, história, na cachaça e bolar esse livro, né? Ali começou. Joana, e como é que é essa história para você? Vamos ver se muda o discurso. Não muda nada. Eu estava dando um curso que eu nunca tinha me preocupado com cachaça, mas o pessoal do Engenho achava que eu tinha que fazer um curso sobre cachaça. Então, aproveitei que estava na pandemia para estudar e estudei, porque eu estudo açúcar, mas a cachaça é uma coisa um pouco paralela. Estudei a cachaça para dar o curso, topei com as coisas do Maurício, que era um amigo de uma amiga minha, a Eunice. Falou: o Maurício é muito legal. Você vai adorar conhecer ele. E no fim ele estava no curso, até fiquei nervosa no curso para dar aula para ele, que era cachaceiro, e eu que era iniciante nos estudos da cachaça, mas foi muito legal, muito interessante, e achei que a gente combinou demais, então isso poderia dar um livro, e deu um livro. E foi legal, porque a gente também chamou outras pessoas que falam sobre o assunto. Então o livro, ele é um livro que
pelo contrário, ele não esgota o assunto cachaça, história e literatura, mas ele abre as portas para novos estudiosos, tanto que queiram pensar cachaça e cultura brasileira, literatura e várias relações, como cachaça e história, porque tem muita gente que já faz pesquisa sobre esse assunto. Então, o livro, a ideia é abrir as portas para um campo de estudos, assim, bem interdisciplinar, que eu acho legal. E pensar a cachaça dentro da cultura brasileira é muito interessante, muito mesmo. A cachaça, enfim, é o nome que a gente usa para uma bebida que é mais antiga que esse nome, não é isso? Como é que é essa relação? Essa pergunta eu vou fazer para a Joana, depois eu vou fazer uma outra pergunta para o Maurício. Quando surge a palavra cachaça? Como é que é a história dessa palavra? A gente tem um artigo no livro que é de um historiador mineiro que chama Renato Venâncio, que agora tem abordado a história da alimentação. Ele é bastante versado em arquivos, mas a pesquisa dele atual é sobre história da alimentação e ele lançou um livro na Alameda sobre vinho, que é muito interessante, e ele tem um capítulo sobre cachaça e os termos relacionados à cachaça, que é acho que o nosso primeiro capítulo do livro. E ele vai falando dos termos relacionados à cachaça. Cachaça pode ter vindo de uma palavra espanhola, que mudou, mas também tinha aguardente, quer dizer, essas denominações, elas flutuam, digamos, elas variam ao longo da história. E tem várias mudanças, inclusive recentes, do que é cachaça, do que é aguardente, do que são, digamos, hoje em dia está na lei, né? Mas... cachaça, aguardente, o que mais? Exato. Ixi, tem tantos sinônimos de cachaça, né, Maurício? Pode falar aí os sinônimos que você vai... Vai lá, Maurício. Bom, os comuns, né? Tem a pinga, historicamente tem um nome que foi bem importante no comércio do Atlântico Sul, que foi a jeribita, né? E aí todos os nomes que a gente conhece, uca, água que passarinho não bebe, e assim, todos os 1000 sinônimos, que aliás, né, isso também uma coisa muito bacana desse livro. A gente está tendo a oportunidade de publicar, eu acho que, eu não sei se já foi publicado em livro, mas eu acho que não, mas que é um texto do Mário de Andrade, onde ele justamente, o texto se chama Os Eufemismos da Cachaça. Ele foi publicado em jornal, e onde o Mário ele vai partir justamente dessa pletora de nomeações, né, de denominações da cachaça, para entender uma lógica aí, né, que ele entende que parte dos eufemismos. Então, as várias denominações vão ligadas às diferentes situações da vida, né? E como a cachaça está presente nisso tudo, mas sempre sendo amenizada pelos nomes que vão sendo utilizados, né? Então, esse texto, eu desviei um pouquinho para falar desse texto, porque eu acho que é ali que está a parte da resposta, e é uma resposta que vai abrir para outras perguntas muito legais, assim, né? Esse texto, ele é um daqueles textos que são muito citados e muito pouco lidos, porque era de um acesso muito difícil, né? Ele estava só, enfim, um acesso possível, que é nas hemerotecas, né? Ou seja, uma vez que se digitalizaram, né? As hemerotecas, elas estão disponíveis, você consegue, fazendo uma busca, chegar lá e tal, tudo. Mas o que acontecia nos últimos anos é que você via esse texto sendo mencionado em diversas publicações e tal, mas aí eu mesmo recebi assim, de muita gente, muito aluno, você tem esse texto do Mário de Andrade? Você me arruma esse texto e tal? E eu não tinha também, né? E aí uma iniciativa que acho que foi muito legal desse nosso livro é de transcrever e publicar esse texto do Mário. É um texto extremamente interessante que ele estabelece um diálogo, inclusive, acho que daí eu posso até devolver a
palavra para a Joana, sem querer, não sei se o Haroldo quiser fazer o toque de bola no meio, mas assim, a Joana faz um texto sobre o Calazans, né, que é um dos autores com quem o Mário dialoga nesse texto. Então, nisso uma das coisas que acontecem nesse livro é retomar um pouco alguns marcos aí do estudo da cachaça, como cultura, como o aspecto literário, o aspecto linguístico, né? Então tem essa passagem entre o Renato, o Mário e a Joana, faz ali um bate-bola no meio-campo bastante rico. Joana, quer acrescentar? Eu quero, porque a ideia, e foi uma coisa, acho que não foi pensada, mas no final saiu melhor do que a gente imaginava, que é fazer com que os artigos do livro conversassem entre si. Então, ter o Mário lá e também ter outros historiadores, o Renato, a Rafaela Basso, o João Luiz Máximo, o Lucas, que estuda sobre o Mário, enfim, o Fabrício, que estuda sobre o Aldir Blanc, enfim, tem outros pesquisadores lá que, no final, o livro, né, o próprio Maurício que fala sobre o Guimarães, o livro traz parece que um artigo fala com o outro, e foi proposital, mas saiu melhor do que a gente queria encomendar, assim. Então, o Mário vem um pouco completar essa ideia mesmo de que as pessoas procuravam o texto do Mário sobre cachaça e não achavam, e a gente falou, bom, então vai estar no livro, quem quiser fazer uma pesquisa séria sobre cachaça, vai lá e pode usar o artigo que está no livro, que está ótimo, tem um lugar contemporâneo que as pessoas podem achar, pesquisar, citar e tal. E, ao mesmo tempo, era um artigo fundamental para os historiadores e pesquisadores da cachaça. Então, e também, o Mário tem tanto esse aspecto de pesquisador, né, um pouco historiador das coisas, e também tem o Mário da literatura. Então, o Mário está assim, como se fosse esse personagem central para os estudos da cachaça, assim, cujo texto, os eufemismos da cachaça, é um pouco um pontapé inicial para um monte de gente começar a pensar sobre cachaça e se voltar a ele. Então, é engraçado, o Mário também é um pouco essa personagem que permeia nosso livro de várias entradas diferentes e que entram nessa entrada história e literatura. Interessantíssimo. Assim. Então, o Mário, ele fala da cidade, fala do Beco da Cachaça, ao mesmo tempo que o João Luiz Máximo vai lá, que é um historiador também que tem um texto sobre os lugares da cachaça na cidade de São Paulo, o João Luiz vai lá e fala sobre o Beco da Cachaça na São Paulo, de um ponto de vista de um historiador moderno, contemporâneo, que fez pesquisa e achou os lugares da cachaça em São Paulo do século XIX. Então, o Mário cita, o João fala, então é legal esse diálogo, assim, eu fiquei bem feliz com isso, na verdade. Ou seja, tem uma conversa da cachaça aí em vários níveis, que, de certa forma, muito dessas conversas eram por escrito, né? Que isso aparece no seu texto, né, Joana? Como eram as trocas de correspondência entre os diversos intelectuais, o Calazans, o Câmara Cascudo, o Mário de Andrade, etc., não é isso? Eles escreviam muito sobre cachaça, mas muito em correspondência e artigos de jornal, né? É isso. A cachaça, por muito tempo, foi um assunto em que foi uma ideia de entender a relação entre cultura brasileira e cachaça, identidade nacional e cachaça. Então, tem uma geração de intelectuais que pensam a cachaça como que tentam colocar a cachaça nesse lugar de a bebida nacional, né? Ela não tinha esse lugar no século XIX. A gente precisa ver que a cachaça era uma bebida das classes menos favorecidas e dos escravizados, e que ela se torna uma bebida brasileira a partir dessas pesquisas, dessa perspectiva dos historiadores e pesquisadores desse período ali, anos 20, 30, 40, até anos 60. E tinha um jeito de fazer pesquisa nesse momento e de pensar
cientificamente um assunto, que era por meio de trocas, correspondências, resenhas em jornais e tal. Então, o jornal era muito presente e essa troca entre os intelectuais era muito presente. Então, o Mário se correspondia com o Calazans, que se correspondia com o Câmara Cascudo, que se correspondia com o Gilberto Freire, que também estava preocupado com cachaça. A gente acha que não, porque no livro dele, do Açúcar, ele quase não fala de cachaça, mas na correspondência e nas interlocuções e na vida dos jornais, o Gilberto Freire está pensando junto com essas pessoas, ainda que ele e o Mário tivessem essa rusga, ele também está ali pensando sobre a cachaça. É muito interessante esse diálogo que se dá nos jornais. Maurício, e na literatura do Guimarães Rosa, como aparece a cachaça? Bom, é um mundo bastante vasto, né? Eu vou, assim, né, para dizer em linhas gerais, assim, do Guimarães, né? Só para dizer, né, nesse artigo eu trato de um texto específico e de um modo muito específico, muito interessante, que a cachaça aparece na obra dele, né? Que é esse conto chamado Meu Tio, o Iauaretê, que ele publicou pela primeira vez em 61, depois ele foi recolhido num livro publicado já póstumamente, que é Estas Histórias, né? Que foi publicado logo depois. Ele tinha preparado o livro, mas morreu repentinamente, né? E então não pôde ver o livro ser lançado, né? Mas só para falar do Guimarães Rosa, a cachaça é muito presente, né? Já desde o Sagarana e de formas muito múltiplas, né? Então tem uma coisa que eu gosto muito de falar do Guimarães, e que eu vou falar aqui rapidamente para depois chegar no artigo. Por exemplo, no Sagarana tem um conto onde o Guimarães Rosa registra, que eu saiba, pela primeira vez, né, o uso da umburana, que é uma madeira hoje muito comum na cachaça, né, para maturação da cachaça na cidade de Januária, né, que ficou até hoje. Hoje a umburana está muito difundida no Brasil, mas até bem pouco tempo atrás essa associação era muito direta, umburana com a cachaça de Januária, né, que foi então quem consagra essa madeira é a cidade de Januária, no norte de Minas, é uma cidade nas margens do São Francisco, né? E isso vai aparecendo de uma maneira mais clara ainda, porque ele fala dos alambiques e das grandes dornas de maturação no próprio Grande Sertão Veredas. Tem um momento em que o Riobaldo e Diadorim chegam justamente no momento de paz, né? Eles estão querendo deixar um pouco de lado essa guerra infinita, né? Que é a vida dos jagunços ali no sertão mineiro. E aí eles chegam em Januária e vão encontrar as pessoas, as rodas de conversa e tudo mais, e ali ele vai chegar e vai falar justamente dos alambiques e das dornas de umburana, como quase vamos dizer, um ícone, né? Um espaço privilegiado da civilização, assim, né? Quer dizer, um lugar onde se constrói o espaço do diálogo, né? Da construção da paz e de uma vida civilizada nesse sentido, né? Como citadina, né? Enfim, como oposto a essa guerra infinita e essa selvageria do sertão. Mas, enfim, então, nesse texto que está, né, no nosso livro, eu falo de um conto, né? Esse conto que eu falei, O Meu Tio Iauaretê, que é um conto muito especial, muito complexo, né? Ele é escrito praticamente entre o português e o tupi, o tempo inteiro passando de uma língua a outra, e que basicamente é um personagem que é um caboclo que mora num rancho lá, num arraial, né, num fim de mundo ali, numa fronteira entre o mundo já ocupado e o mundo da floresta, e justamente ele tem essa função, ele está ali porque ele é colocado ali como um caçador de onça, né, um onceiro. E aí o que acontece é que chega um visitante, né, que vai, então eles começam um diálogo. Esse diálogo, na verdade, é todo suposto, porque ele está todo conto é na voz desse caboclo.
Então você supõe que ele tem esse interlocutor, mas está tudo na voz dele. E esse interlocutor vai dando cachaça para ele, né? E nisso ele vai falando, você tem uma tensão permanente ali, você vê que o caboclo ameaça de alguma forma esse visitante, o visitante tem uma arma que está ali colocada, e aos poucos vai se revelando a história do que está por trás, né? Quer dizer, do que vinha acontecendo ali. Estavam desaparecendo pessoas, estavam, né, o parceiro de Arraial ali, desse caboclo, desaparece também misteriosamente. Então tem um pouco esse mistério vai se desvendando na fala do personagem. Não vou dar o spoiler aqui, mas o que para falar da cachaça especificamente, né? Então ela tem essa função de fazer falar, né? Quer dizer, então, e fazer uma fala que vai se tornando cada vez mais reveladora de uma verdade, né? Mas ao mesmo tempo, e nisso eu até acho interessante falar de um livro que é também um livro lançado pela Alameda, né? Que é o Selvagens Bebedeiras, né? Que é um livro excelente, assim, de história que justamente fala do papel das bebidas ali no contato, né, dos portugueses nas primeiras décadas, sobretudo no primeiro século, né, de colonização no Brasil. Mostra o papel das bebidas, dessa passagem que os índios já tinham bebida alcoólica, né, já tinham o cauim, como o cauim tem um papel fundamental nos rituais de antropofagia, né? Então, essa bebida sendo usada ali, e como para os portugueses eles chegaram primeiro com o vinho, né? Como uma bebida que tinha uma função diplomática, né? Vamos dizer, você chegava, oferecia, as pessoas recebiam, e tem um histórico todo nos locais de colonização portuguesa de estabelecer um certo contato ali com as populações locais. Isso aconteceu na África, em vários lugares da África, e no Brasil também, com diversos povos indígenas. E aí, como o que eu identifiquei ali é que a cachaça, ela tem funções, ela vai mostrando funções opostas dos dois lados, das duas perspectivas em confronto ali, né? Então, num primeiro momento é uma bebida de diplomacia, ele chega, oferece, o outro aceita, e estabelecem ali uma reciprocidade, né? Mas cada vez mais vai se mostrando que o visitante ele dá a cachaça como um elemento de desestabilização, ou seja, essa função da arma colonial, né, que se fala, muitos historiadores apontaram isso, né? Quer dizer, que a cachaça ela vem para desestruturar as populações indígenas, né? E por outro lado, para o caboclo, ela é um elemento que vai se tornando cada vez mais parte de um ritual que vai se mostrando como um ritual antropofágico. E justamente ele tem essa identidade de apropriação, de um ser apropriação do que vem próximo da onça, né? Desculpa. Maurício, Joana, a gente tem assistido nos últimos tempos um certo processo de, digamos, gourmetização da cachaça. A cachaça deixa de ser um produto, digamos, associado só ao povo, mas também passa a ser consumido pela elite e passa a ser produzido com muito mais cuidado. Como é que é a história dessa cultura? Eu acho que essa pergunta pode começar pela Joana, mas os dois podem se meter, né? Você falou da madeira amburana para o envelhecimento, também tem outras madeiras que hoje em dia se discute se usam. O alambique pode usar até mais de um tipo de madeira, dependendo do tamanho dele, mas também tem uma diferença entre a cachaça industrial e a cachaça feita nos alambiques. Como é que é esse mundo da cachaça hoje e como é que ele está ligado a essa história? Joana pode começar e o Maurício completa. Bom, eu acho que tem um movimento de gourmetização e de valorização das coisas nacionais. Ao mesmo tempo, não é que as pessoas passaram a tomar cachaça hoje em dia. Sempre tomavam, mas agora tomam as claras, digamos assim. Sempre tomaram cachaça. Elite, trabalhadores, enfim, cachaça sempre teve
no ambiente, principalmente num ambiente bastante masculino, mas sempre teve com as pessoas, e a cachaça era uma coisa do dia a dia. Tanto tá entranhada na cultura brasileira que a gente tem digamos, um repertório musical em que a cachaça é uma personagem da música de uma maneira ou de outra, que é imenso e abarca vários estilos musicais. A cachaça está desde a MPB até sertanejo raiz, até sertanejo novo, até forró, até, enfim, o que for. Tem música de cachaça falando sobre a cachaça e o cotidiano e as coisas da cachaça. Mas teve, atualmente, um movimento de valorização muito interessante das cachaças de alambique, que virou uma espécie diferente das cachaças industrializadas. Então, você tem a 51, grandes empresas de cachaça, e você tem a cachaçinha ali, feita na alambique, em estados como Minas Gerais, como a Paraíba, enfim, que são estados que têm muitos produtores dessa cachaçinha de alambique, que virou algo especial. Então, você tem essa cachaça que está tentando, né, agregar valores e tal, e outros jeitos. Então, envelhecendo a cachaça em madeiras nobres, às vezes como carvalho, a amburana é algo que a gente viu agora, é muito antigo e tal, então também tem um movimento de envelhecimento das cachaças com madeiras brasileiras junto, que eu acho que é uma coisa que combina muito o gosto e o sabor da cachaça. É muito realçado por esse envelhecimento nas madeiras brasileiras. Enfim, tem essa coisa bastante forte que se torna lei há pouco tempo, né, Maurício? Como é que é isso? É porque tem um processo de legalização da cachaça, né? De Exato. normatização, na verdade. Sim, Então. sim e não, né? Porque também tá cheio de alambique ilegal pelo país, né? Que faz ali a cachaçinha do fundinho de quintal. Enfim. Tem essa coisa da gourmetização, né? Ela vem. Teve um grupo que puxa um pouco isso, que o que a gente chama de cachaça industrial, né? São essas produzidas nessas plantas industriais com colunas de destilação, né? É um método, tem essa diferença. O alambique é um tipo de destilador, né? É um destilador que faz por batelado, então você enche o alambique com o vinho do mosto fermentado, né, da cana-de-açúcar, e faz ali uma destilação e vai tirar ali 100, 150 litros de cachaça, a depender do tamanho do alambique, né? E a coluna de destilação são equipamentos, em geral, enormes, assim, tem o mesmo equipamento, vamos dizer, em termos de princípio tecnológico, dos destiladores de petróleo, né? Então, são destiladores que destilam continuamente, ele vai sendo alimentado e destilando, e podem destilar milhares de litros por dia. Então, essas indústrias que se iniciam seu lugar no Brasil, principalmente aí, né, em São Paulo, Pernambuco, no Ceará, né, com essas grandes marcas que são 51, Pitu, Ipioca, né? Elas ganham. Velho Barreiro. Oi? Não, Velho Barreiro. Velho Barreiro, né? Então, elas ganham elas começam a avançar sobre o mercado, sobretudo a partir dos anos 50, né? E aí, os alambiques, que são proliferados por todo o Brasil, né? Surge um movimento de resistência, sobretudo em Minas Gerais, né? Nos anos 80, né? E que vai puxar uma retomada de uma valorização da cachaça como um produto de uma qualidade diferenciada, né? Então, existe a fundação da ANPAC, tem um papel importante nisso, né? A ANPAC era a Associação Mineira, aí tinha um nome que era Produtores de Aguardente, Caninha e Cachaça, enfim, tinha vários, traziam todos os nomes, assim, porque justamente era e de qualidade, né? Tinha um quê no final, justamente para diferenciar aquilo que naquele momento eles viam um mercado, quer dizer, as grandes indústrias avançando sobre o mercado, e aí há uma força de resistência. E desse processo você passa a ter reavivar justamente uma cultura da cachaça de alambique e um esforço cada vez maior. E aí você tem, nas décadas que se sucederam,
a gente vê uma mudança, um avanço na legislação, um avanço na própria colocação do Brasil internacionalmente também, por esforços da diplomacia brasileira, por exemplo, de ver a cachaça reconhecida como um produto exclusivo do Brasil em acordos com os Estados Unidos, em acordos no como é que chama lá a coisa do comércio? OMC. OMC, né? Quer dizer, na OMC. Então, você tem um esforço, assim, e aí a legislação avança no sentido de uma padronização, de uma regulamentação da produção, né? Então, isso tem um marco importante com o Fernando Henrique Cardoso, que define a nomenclatura exclusiva da cachaça, define alguns parâmetros, e depois, no primeiro governo do Lula, você tem normativas que vão também ajudar a criar padrões, né, para a produção de cachaça no Brasil. E aí, a partir de então, isso a gente está falando aí no início, é uma coisa recente, na verdade, né? Quer dizer, em que essa legislação, agora, no ano passado, teve uma revisão da normativa de produção de cachaça, inclusive trazendo o nome Cachaça de Alambique, que era uma reivindicação dos produtores. Agora, isso se acompanha com esse movimento vamos dizer, de institucionalização da cachaça, é acompanhado por um movimento também de produtores, né, que vão procurar qualificar a cachaça, vão procurar melhorar a apresentação da cachaça, né, qualificar o produto, a apresentação, e aí todo um movimento também de outras coisas. Você tem revistas, você tem grupos, as confrarias, etc., que vão trazer essa coisa. Então, essa gourmetização, e aí vem, eu acho que uma discussão que vai acompanhar a cachaça desde lá do Mário e de antes, né? Que a cachaça vai tendo uma ambiguidade que é tipicamente brasileira, da visão do brasileiro sobre si mesmo, que por um lado, ela é vista como um produto ligado às classes trabalhadoras, aos descendentes de escravos, e com isso incide sobre ela um preconceito. Então vai ser a bebida de pinguço, bebida que degrada as pessoas. Isso você tem lá nos jornais de São Paulo, por exemplo, de 1900, na década de 10 ainda, uma coisa que hoje pareceria até honrosa, né? Mas tem lá uma manchete: São Paulo, a capital da cachaça, né? Você fala, pô, que honra, né? Não, na época era justamente para dizer que assim, que se vendia cachaça na rua, a rodo, as pessoas estavam se degradando com a cachaça, né? A cachaça seria uma fonte de muitos males e tal. E, por outro lado, a cachaça como isso que a Joana colocou, quer dizer, esse símbolo mais... um dos símbolos, né? Um dos produtos que liga o brasileiro à sua origem rural, à sua origem dos engenhos, dos velhos engenhos. Então, isso polvilhado por todo o interior de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o Nordeste todo, e até o Sul, né? E, enfim, tirando a Amazônia, né? Todo o Brasil tem uma farta produção de cachaça. E aí vem essa relação, né? E que também é bastante antiga, da cachaça como uma coisa nossa, brasileira, né? Um símbolo nacional. E que vai ser, como a Joana colocou, estudou, e que é uma das coisas super interessantes desse livro traz, é mostrar justamente como isso se formaliza, né? Como uma ideia de Brasil, né? A cachaça como um elemento que pode dizer o que é o Brasil também a partir aí dessas figuras, né? Mas então você tem essas duas coisas opostas que permanecem até hoje, né? Por um lado, você tem canções que vão trazer a cachaça de uma maneira delicada, uma maneira ou interessante, trazendo elementos religiosos, elementos diversos, né? Por outro, você tem, nos anos recentes, por exemplo, um ressurgimento da cachaça na música assim chamado, não sei bem porquê, sertanejo universitário, né? Com a cachaça voltando a ser coisa da pingaiada, né? Quer dizer,
de beber até cair, uma coisa muito também afirmação do macho, né? Então são processos que estão acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo que você tem a gourmetização, por um lado, que às vezes se esforça por varrer para debaixo do tapete essa origem plebeia da cachaça, essa origem, e com toda a riqueza cultural que isso tem. Por outro lado, você tem um esforço como o nosso aqui, que é de reafirmar essa riqueza cultural e essas raízes, e uma outra via ainda, que é de reafirmar a cachaça como um elemento de masculinidade, uma masculinidade assim... eu não me lembro, eu vou ter dificuldade agora de lembrar assim, uma letra agora, mas pesquisando rapidamente você vai ver assim, a coisa muito de vou beber, eu tenho bafo de cachaça, e se ela quiser, ela que aguente, sabe? Assim, tem uma coisa muito toscona, assim, né? E que ressurge com muita força nesse... O espectro é muito variado, mas de fato voltou no sertanejo universitário essa ideia destrutiva da cachaça, né? Enfim, tem aquela música que a Inesita canta que mistura tudo isso, né? Num certo sentido, né? Que é na marvada pinga que eu me atrapalho, né? E daí ela bebe até cair, mas ela tem o maior orgulho de fazer isso. Mas é muito popular aquela leitura da cachaça. É maravilhosa, né? Ali é o pinguço, mas assim, com humor, com o jogo, é um jogo meio carnavalesco com a autoridade, né? Então, eu caio, eu vou para casa de braço dado com 2 soldados. Tudo ali é maravilhosa. Aquela música é realmente impressionante. Joana, a gente está acabando aqui. Você quer encerrar essa conversa? Vou voltar a mostrar aqui a capa do livro, ó, Cachaça, História e Literatura, Joana Monterione e Maurício Aer, organizadores. Tem outros pesquisadores envolvidos, está aqui. Eu também pus aí durante a live, quem quiser voltar, cada um dos textos que estão presentes nesse livro. Então, quem quiser retomar, também pode ir lá no site da Alameda. Lá também está publicado a orelha do livro e o sumário, para quem tiver interesse em saber mais detalhes do que tem aqui. Diga lá, Joana. Eu não sei, eu achei esse assunto de cachaça e música tão legal, Maurício, que a gente devia fazer um livro só disso, organizado. Cachaça e música. Vamos? Vamos nessa? Ó, provocação. Vamos. Bom, gente. Tem muito assunto, isso aí é ótimo. Sim. Bom, gente, queria agradecer vocês. Vou pôr a vinheta de encerramento aqui e dizer tchau. Espero que as pessoas gostem do livro e que o livro tenha uma longa vida, né? E que muitas cachaceiros e cachaceiras do Brasil leiam, sóbrios ou não. Tá certo? Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.